aí, galerinha, tudo bem com vocês? Preparado para a nossa aulinha de figura de linguagem? Hoje eu trago aqui para você 6 figuras de linguagem e nós vamos aprender como classificá-las de uma forma que eu tenho certeza que vai impactar você, para que você nunca mais se esqueça sobre essas figuras. Bora lá? Descomplica minha língua? Então, meninos, eu vou trazer para você agora 2 figuras para a gente poder analisar e diferenciá-las. Por quê? Porque elas são muito parecidas, mas não são iguais. Então, eu vou te ensinar como não errar mais na classificação delas. Tudo bem? Então, vem comigo. Eu tenho a metáfora e tenho a comparação. Você deve estar se perguntando, tá, o que a metáfora tem a ver com a comparação? A nossa palavrinha-chave é a própria palavra comparação. As 2 figuras de linguagens, elas vão ser usadas para fazer comparações em meus textos, quando elas são usadas. Mas como eu saber quando é uma metáfora e como eu vou saber quando for uma comparação, já que elas são parecidas? Então preste atenção e você não vai errar nunca mais. Você quer saber? Hã? Eu sei que você quer. Então continue ligadinho aí, tá? A metáfora e a comparação, elas são parecidas porque elas vão usar termos que comparam dentro do meu período. Mas elas fazem isso de forma muito distinta. Exemplo, a metáfora, que nós vamos ver primeiro, ela usa esse elemento de comparação, mas de uma forma conotativa. Você lembra o que é conotação? Eu tenho um videozinho falando sobre a diferença da denotação e da conotação. Depois dessa aula, se você não souber o que é conotação, vai lá e clica para você tirar essa dúvida, tá bem? Então vamos voltar aqui. A metáfora, ela faz uma comparação através da conotação. Ela usa figuras de linguagem, ela associa dando características a um ser, né, a alguma coisa, de forma afirmativa, sem o uso das conjunções. Como assim? Exemplo, quando eu falo minha mãe é uma flor, eu estou afirmando que minha mãe é uma flor, mas na verdade eu sei que ela não é um vegetal. Eu estou fazendo uma comparação usando uma conotação. E essa conotação ela é feita, nesse caso, pela mãe parecer com a singeleza, com o perfume, a suavidade, a beleza de uma flor. Mas só que ela faz isso de forma afirmativa, sem o uso de conjunções comparativas. Que conjunções são essas? São as conjunções que geralmente nós usamos para comparar. Seria o como, que nem, igual a. Deu para você entender? Já a comparação, ela vai fazer uso desses conectivos. Eu posso fazer a mesma frase, mas na figura de comparação, eu vou ter que usar as minhas conjunções. Então, minha frase ficaria assim: a minha mãe é como uma flor. A minha mãe é igual a uma flor. Porque quando eu uso esse comparativo, eu estou fazendo a comparação da mãe com a flor sem afirmar
afirmar que ela é a flor. Entendeu agora? Então, agora não tem como você errar mais ou ficar na dúvida. Se tiver elementos comparativos, como as conjunções, aquele termo, na hora de você analisá-lo, ele vai ser uma figura de linguagem de comparação. Agora vamos ver outras duas figuras de linguagem que também confundem muito na hora de você fazer a provinha, que é a antíntese e o paradoxo. Mas o que eles têm em comum? A palavra-chave é oposição. Gravou aí? Antíntese e paradoxo. São ligadas por serem termos que, quando usados, eles vão estabelecer uma situação de oposição na frase. Como assim, Michele? Você deve estar me perguntando. Bom, eu vou explicar uma a uma que vai ficar muito mais fácil de você entender. A antítese, eu vou pegar nela a oposição de ideias, mas porém, dentro da minha estrutura de frase ou oração, vão ser oposições passíveis de conviverem juntas, passíveis de acontecer na mesma hora, de serem executadas na mesma hora. Então, eu vou usar palavrinhas que são quase que antônimas, ou elas vão ter o sentido de antônimo dentro da minha frase, mas uma não vai excluir o sentido da outra. Exemplo, ele era um grande homem, mas sua alma era muito pequena. Quando eu uso a palavra grande e pequena na mesma frase, eu estou fazendo, ou usando a figura de linguagem que eu chamo antítese. Elas são opostas, grande e pequeno. Porém, quando eu analiso a minha frase, eu percebo que a palavra grande, ela não exclui a palavra pequeno. Elas são passíveis de coexistir na mesma frase, porque elas não estão dando características à mesma coisa. Deu para entender? E aí, ficou fácil? Agora vamos falar sobre o paradoxo, que também é uma ideia de oposição. Ela também geralmente usa significados que a gente chama de antônimos, que vão se contradizer. Porém, dentro da minha frase, esses antônimos, quando são usados, eles se excluem. Eles são quase que impossíveis de coexistir juntos. Não tem como eu estabelecer um sentido quando eu leio aquela frase e percebo essas duas palavrinhas sendo usadas juntas na mesma frase. Eu vou dar um exemplo para você que não está entendendo. E vou usar um verso, muito comum, de um soneto dito por Camões, que foi até referido dentro da Bíblia, O amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. Ferida que dói e não se sente. São duas palavras que vão dar o significado de antônimo. Elas são excludentes, uma exclui a outra. Por que eu digo isso, que uma exclui a outra? Porque se você falou que doeu, você já sentiu. E se você falou que não sentiu, não tem como você saber que doeu. Então, elas não podem coexistir na mesma frase. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Quando existem frases como essa, eu chamo de paradoxo. Ela cria frases que naturalmente não têm sentido, Mas elas vão criar um sentido semântico, um sentido
que o próprio poeta, né, ao escrever ali, ele quis tocar, na verdade, o seu leitor, nesse caso aí, de uma forma diferente. Por quê? Na verdade, ali, ele fala que é um sentimento, né? O amor é um sentimento que dói. Ele machuca muitas vezes a gente porque você tem que abrir mão de você mesmo para poder amar por completo a outra pessoa. Tanto é que ele fala que esse amor é um amor divino, que só Deus, né, no cristianismo e tudo, para quem acredita, eu acredito, que só Deus conseguiu amar dessa forma, se entregar totalmente. Então é isso, o amor dói, né, mas a gente não sente, porque a gente está mergulhado naquele sentimento que é muito maior, que é o amor. Então, eu acho que o poeta quis dizer nesse sentido. Mas isso é uma interpretação minha, tá, gente? Não estou falando que essa é a única interpretação, não. Toda pessoa que for ler o texto, ela vai ter uma visão particularizada desse texto. Ela vai ser tocada de uma forma. Então, essa é a visão que eu tenho sobre esse pedacinho aí, esse trechinho do texto, tá? Então, na verdade, quando eu falo que dói, eu não posso dizer depois que eu não sinto, porque o sentir dor é sentir, como a própria palavra já disse. Então, as palavrinhas, elas não podem pertencer a uma mesma frase e fazer sentido. Então, esse é o paradoxo, figura de linguagem paradoxo, tá? São oposições de ideias que se excluem dentro da frase. Conseguiu entender? Ótimo! Então, vamos para as duas últimas figuras de linguagem. Eu sei que você não vai esquecer mais. Eu tenho desse lado a metonímia e desse lado a catacrese. O que elas têm em comum? Muito bem, a palavrinha delas-chave é substituição. Tá, como assim? Né? Você deve estar se perguntando. Bom, na metonímia, eu uso a substituição de forma que o meu termo que eu quero realmente falar, né, ele é diferente do termo que eu uso, mas ao mesmo tempo eles se completam, porque um acaba fazendo parte do outro. Você entendeu? Então eu vou explicar de forma melhor, com exemplos. Olha só, quando eu falo para o meu filho, menino, vai lá e busca para mim uma gilete. Bem, você deve estar perguntando assim, aí tem metonímia, né? Tem metonímia. Por quê? Porque, na verdade, eu mandei ele buscar, foi uma lâmina de barbear. Mas eu usei a palavra gilete porque de tanta propaganda da Gillette, ela ficou uma marca tão conhecida que eu associo, né, a marca ao produto. Então eu mando ele buscar a Gillette e eu sei que ele vai compreender que é uma lâmina de barbear. Ele pode buscar até de outra marca, mas ele vai me trazer o produto do qual eu sei que ele entendeu que é a lâmina de barbear. Essa é a substituição. Outro exemplo, quando eu falo, leio e gosto de Cecília Meirelles. Bom, tá, que você goste dela, tudo bem, mas que você leia ela, não tá legal não, né? Na verdade, você lê as obras de Cecília Meirelles. Mas eu sei que quando eu falo dessa forma, o autor entende, o leitor entende o que eu quero dizer. Você conseguiu compreender? E a gente usa essas figuras de linguagens muito no nosso dia a dia. Quer ver um exemplo?
tenho certeza que você já usou essa. Mãe, tô com fome. Eu quero comer um prato de comida. Já se imaginou com esse prato entalado aqui? Menino, se você comesse um prato de comida, você teria morrido. Você não pode comer um prato de comida. O que você come é a comida que está no prato. Mas quando você fala isso, a sua mãe entendeu que você está com fome, que você quer comer a comida. Você conseguiu compreender? Você substitui a palavra por coisas que são parecidas com ela. E na hora que você fala, a pessoa vai entender o que você está falando. Por exemplo, quando eu falo, oh, coitadinho, olha ali, um sem teto. Sem teto? Aí você lembra, né? Do teto. Mas na verdade, eu tenho certeza que você entendeu. O que eu quis dizer que ele não tem é uma casa. Mas o teto faz parte da casa. Então a pessoa acaba compreendendo a mensagem. Agora eu tenho outra figura de linguagem que é muito parecida com a metonímia, que é a catacrese. E eu vou te mostrar como ela é parecida. Ela também está ligada, né, nas ideias da substituição. Mas não é para aproximar as ideias por algo que eu já conheço, igual é no caso da metonímia. A substituição aí é a falta. Ela vai associar ideias, né, por falta de conhecimento ou não sei. Quer ver um exemplo? Me fala como é que você chama isso aqui, ó. Hã? Você entendeu? Ah, eu tenho certeza que você falou aí céu da boca, não foi? Pois é, mas isso não chama céu da boca. Imagina você dizendo, ai, queimei meu palato duro. Porque isso chama palato duro. Ninguém fala isso, né? Aposto que você nem sabia que chamava-se assim. Mas então você fala céu da boca por não conhecer outra palavra que você associe a palato duro. Não é assim? Outra coisa, como é que você chama isso aqui, ó? Tá vendo? Ó, como que você chama isso? Eu não sei se deu para você ver, né? Mas eu chamo de batata da perna. E não sei qual é o outro nome que a gente poderia dar a isso. Mas eu sei que isso não é uma batata. Provavelmente deve ter outro nome científico, que eu não sei qual que é. Você sabe? Ah, se você sabe, deixa aí nos comentários que eu estou doidinha para saber. Mas então, gente, a catacrese é isso. Eu substituo a palavra que eu não sei por uma que se parece, né? Ou eu acho que parece. E quem inventou isso? Não sei. Talvez seja uma forma popular de se dizer, né? Nós nunca saberemos, a não ser que faça-se uma pesquisa sobre isso. Mas, então, são essas figuras de linguagem. Espero que você tenha entendido. Recapitulando, então, a metáfora eu vou estar associando ela à comparação através de comparação. Eu vou estar associando a antítese ao paradoxo através de oposição. E eu vou estar associando a metonímia à catacrese através de substituição. Eu tenho certeza que você não vai esquecer mais, tá bom? Eu espero ter te ajudado a compreender um pouquinho mais sobre figuras de linguagem. Vou ficando por aqui. Um beijo para você e não esqueça, se você gostou dessa aula, dê um likezinho aí embaixo. Compartilhe com seus amigos. Não deixe de se inscrever no meu canal, tá bom, meninos? Um grande beijo. Fique com Deus.
Fui!